Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra do canal Conexão Marxista e hoje nós vamos discutir aqui o texto do José Chazin, Lula versus Luiz Inácio da Silva, um texto de 1982, onde obviamente ele vai apontar as diferenças cruciais que você vai ter aí entre o sindicalista Lula e o político Luiz Inácio da Silva. Para nós parece ser uma coisa muito corriqueira hoje em dia, né? Mas quem é que tinha coragem lá em 1982 de criticar o Lula? Portanto, é isso que a gente vai ver logo após a vinheta. Este texto foi originalmente publicado na revista Nova Escrita Ensaio, número 9, de 1982. E depois foi republicado postumamente aqui na Miséria Brasileira de 2000. Na verdade, o Chazin aqui vai apontar que, de um lado, você tem ali o Lula, sindicalista, né, enquanto melhor produto do ressurgimento do movimento operário, né, que ocorreu ali a partir de 78, nas greves do ABC, né, ou seja, um extraordinário sindicalista nesse sentido, que conseguiu captar, né, conseguiu levar às massas aquele clamor de entender que o estômago estava colando e, a partir disso, fazerem aquelas greves massivas, né? Ou seja, só que ao mesmo tempo, esse sindicalista que expressa o novo é um novo, ao mesmo tempo, problemático, né? Porque nas palavras do Chazin, né, ele expressa ali as virtudes e as debilidades do movimento do qual ele é produto e agente ao mesmo tempo. E por outro lado, o Luiz Inácio da Silva, ou seja, um militante partidário, né? Agora que surgiu o Partido dos Trabalhadores, preocupado com a luta partidária, né? Então nós temos ali os 1978, os braços cruzados, né? Que aí liderado pelos sindicatos metalúrgicos do ABC com Lula, né? E 79 as jornadas memoráveis ali que colocou a ditadura de uma forma perplexa, né? Uma situação constrangedora, né? Que ela não, tinha uma crise econômica muito grande, como fruto do desdobramento lá do fim do milagre econômico, né? E também o insucesso do segundo PND, portanto, a inflação graçava e o problema econômico era vital para os trabalhadores que, portanto, se lançaram nas greves 78 e 79 ainda com mais força. E eis que chega ali 1980, né? As greves de 80 já é um momento ali onde o próprio empresariado e o governo se preparou, né? Portanto, você não vai ter, com aquelas greves de 80, já não vai ter ali conquistas econômicas, né? E, tanto é que o Chazin vai dizer que quando chega 81, então, esse movimento chega inerme. Lembre-se que nesse interim surge o PT, né? O PT aí que, obviamente, em vez de capitalizar toda essa movimentação e, portanto, absorver a movimentação das ruas e pressionar o parlamento, o PT caminha ao contrário, né? Ou seja, toda a luta real econômica ali vai se canalizar para o parlamento e o PT vai ser essa linha de transmissão ao contrário, né? Que agora é do parlamento que você vai jogar os anseios e as ambições e as reivindicações para o movimento social. Portanto, é uma inversão que você tem aí, né? Embora vale lembrar que naquele momento ali de 82, o Lula colocava, né, que só acontece alguma coisa nesse país com a classe trabalhadora se movimentando. E é verdade, né? Isso é uma verdade até os dias atuais, né? Ou seja, só que aqui, naquele momento, ele viu que entre o final
dos anos 70 e o início dos 80, né? Ele via que a vanguarda era a massa, né? Portanto, o Chazin vai dizer que essa é uma fraqueza adquirida, né? Porque ele tem ali uma dissociação entre a prática e o próprio postulado, né? Ele não, se de um lado ele captou a importância da independência sindical e a independência política, só que ele não conseguiu captar a independência ideológica da classe operária. Ou seja, se de um lado você tem aí essa independência sindical e política de forma espontânea, né, no espontaneísmo, o desenvolvimento da consciência em si, você não vai ter aí, portanto, uma independência ideológica da classe operária, ou seja, a formação de uma consciência de classe, ou seja, os limites do Lula têm a ver com o espontaneísmo. Esse texto de 1982 é, portanto, no momento que o PT, surgido em 1980, ele é um partido recente, né? Portanto, a crítica do Chazin está em, de um lado, reconhecer o Lula como um grande sindicalista que surgiu aí como fruto espontaneísta da própria movimentação de massas ali do ABC Paulista, e de outro lado, né, o Luiz Inácio da Silva, né, esse desdobramento muito inferior em relação aos anseios dos trabalhadores, ou seja, o PT e o Lula, né, vão se configurar num sentido de que agora a luta é a luta voltada para o parlamento, né? Ou seja, o chamado, o conhecido socialismo fabianista, né? Que vem de Faber, né? Fábricas, né? Portanto, aquela ideia de que você conquista o socialismo, portanto, de passo em passo, ganhando as prefeituras, ganhando os deputados, os vereadores, até chegar lá em cima no governo federal. E assim foi a própria trajetória do PT, que passou aí por mais de 20 anos fazendo exatamente, enfatizando essa inversão. Ou seja, em vez de você capitalizar essa movimentação real, econômica, forte, que abalava as estruturas, né, do poder, não, você joga toda a força para o parlamento, né? Aquilo que o Chazin já tinha trabalhado em textos anteriores como chamado politicismo, né? Mas, ao mesmo tempo, o próprio Chazin reconhece ali que sobram razões para o Lula de criticar os partidos que você tinha até então, né? Você tem partidos que se dizem voltados aí às causas populares, né? Mas que na verdade, né, se opõem à movimentação sindical mais avançada, né? Ele não nomeia aqui especificamente nesse texto, né? Mas vale lembrar, né? A própria história do grande partido na esquerda brasileira, que era o PCB, né? Que sempre se pautou ali por um momento de não aguçar as tensões. Isso desde ali dos anos 70, né? Acreditava-se que não tinha que aguçar as tensões, porque assim a gente ia voltar, ia ter um retorno à chamada democracia, né? E então, na verdade, o Chazin vai dizer aí que são teses que acabam desmobilizando os trabalhadores. Sobre essa ideia equivocada de não aguçar as tensões, que era muito presente ali no final dos anos 70, né, e que as greves do ABC mostraram que, ao contrário, né, as tensões têm que ser aguçadas, só isso realmente abalava as estruturas daquela ditadura vigente, né? O Chazin vai dizer o seguinte na página 116: na suposição de que a calmaria dos sepulcros nascerá fresca e orvalhada a donzela rósea e doce da democracia. Chazin vai dizer que existem aí certos mitos políticos que habitavam o pensamento político, né, e que estavam funcionando como verdadeiras aí sabedorias, né, e que naquele momento
Bom, você tinha desde os mitos das explicações da teoria do populismo, né? Que no fundo, a teoria do populismo pouco explica as coisas, né? E também, naquele momento, o fascismo, né? Muito interessante que o pouco convívio que eu tive com o Chazin, né? Ele dizia o seguinte, né? Quando você não tem muito o que explicar profundamente as coisas, né? Você acaba recorrendo ao populismo, né? Você dilui a explicação via classes e acaba enfatizando a figura do indivíduo, né? Portanto, tanto o fascismo como o populismo acabam fazendo isso, né? E voltando para o texto, né? Qual que eram os maiores mitos que você tinha ali no momento que estava vigendo ali em 82? Os dois maiores eram os mitos da Constituinte e o da democracia. Assim, o Chazin faz, no final do texto, uma paráfrase do Marx, dizendo que a democracia real é a verdade da Constituinte e que a Constituinte não é a verdade da democracia real. Isso fica muito notório, né, pelo texto anterior, quando ele já colocava aí que falar em democracia só tem sentido se você conquista pelas bases, né? E o Brasil estava muito longe disso. Bem, pessoal, fica aqui o convite para que todos vocês agora vão lá e debrucem-se sobre o texto, né? O texto é curto, tem apenas 6 páginas, mas sempre o Chazin, em poucas páginas, consegue ser muito denso, muito profundo, né? Se você está conhecendo o canal agora, peço para que você se inscreva, porque não só esse, mas outros textos do Chazin nós temos aqui na playlist do Chazin e virão outras discussões também sobre esse importante intelectual brasileiro. Essas e outras discussões que nós temos aqui travado e você encontra nas várias playlists do canal. É isso, um abraço, dê o joinha, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.